Olá, meus amigos, meus irmãos. A igreja como bem maior, como o maior benefício que um homem possa ter na sua vida secular, na sua vida espiritual, na sua vida eterna. A igreja como bem maior. Quando nós falamos em igreja, nós não estamos restritos ou nos dirigindo especificamente à congregação do bairro, aquela, digamos, igreja do bairro que foi edificada por homens e que é constituída nada mais, nada menos por argamassa. Embora ali dentro habite um povo diversificado, com diversos níveis de compromisso com Deus, diversos níveis de compromisso com o Evangelho de Cristo. Quando nós falamos na igreja como bem maior, nós estamos falando nos vivos e nos que já se foram, reconciliados com Deus e que fazem parte do chamado corpo místico de Cristo ou Israel de Deus. É a congregação de todas as almas, de homens e mulheres, de todas as épocas, de todas as raças, tribos, nações, etnias, enfim, dos séculos e dos séculos, que foram salvos pelo sangue remidor de Jesus. Essa igreja é o bem maior, que é preservado pelo Espírito Santo de Deus e é preservada pelos homens realmente voltados à obra redentora de Jesus e a um compromisso real com a plenitude do Evangelho. Não é com um pedaço do Evangelho, é com a plenitude do Evangelho. Algumas características dessa igreja como bem maior. Em primeiro lugar, uma característica muito importante que faz dela algo sublime. Ela é a intervenção do poder de Deus. Sim, ela é não manufaturada por homens, mas ela teve o seu começo na intervenção do poder de Deus, na intervenção do amor e da soberania e do poder de Deus na face da terra. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz Jesus: mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No reino de Deus não convivem raposas e perdizes, não convivem ovelhas e bodes. Convivem homens e mulheres salvos na obra redentora de Jesus, unicamente na obra redentora de Jesus. Então, é a intervenção do poder de Deus na terra. Em segundo lugar, da igreja provém a verdadeira conquista. A minha conquista maior, a tua conquista maior como homem ou como mulher cristã. Nós temos conquistas. Eu tenho conquistas. Conquistas seculares, conquistas ligadas à sabedoria humana, ao nível socioeconômico, à cultura, à profissão e à família. Mas todas essas conquistas humanas, a nível humanista, elas são todas corruptíveis, porque elas vêm da mão do homem, da sabedoria do homem e perecem com a própria natureza frágil do homem. Porém, a Igreja de Cristo é a maior conquista, porque nós temos nela uma coroa incorruptível. Como Paulo diz, somos mais do que vencedores, porque
Enquanto outros correm atrás de uma coroa corruptível, nós já, no ponto de partida, já partimos como coroados por Cristo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25, ele bem explica isso. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Todo aquele que é grande lutador, de muitas coisas ou de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, algum tipo de conquista, algum tipo de vitória, algum tipo de glória humana. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Nós, porém, homens e mulheres cristãos, que pertencemos à Igreja de Cristo, uma coroa incorruptível, que não colocamos em nossa cabeça. Ela é colocada simbolicamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, isso a igreja como bem maior. Ela é exclusiva de Cristo, é propriedade de Cristo, é gerada unicamente por Cristo, não por obras humanas, nem sabedoria humana, nem erudição, mas unicamente de Cristo, na plenitude da palavra Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 18 e também 19, ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver e que por tradição vocês herdaram de vossos pais, mas sim pelo precioso sangue, resgatados sim pelo precioso sangue, o sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, isso a igreja, no seu nível mais alto, espiritual, o seu projeto, a sua execução e a sua ministração depende unicamente de Cristo, da sua vontade e da sua obra redentora, e preservada por Cristo no poder do Espírito Santo de Deus. Outro ponto importante é que a igreja é a nossa fortaleza espiritual. Muita gente busca fortaleza em seitas, doutrinas, literaturas, gnosticismo e especulações. Mas para nós, homens e mulheres cristãos, a igreja é a nossa única e maior e verdadeira fortaleza espiritual. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, afirma: porque nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quer dizer, a nossa batalha, ela é a todo momento, como homens e mulheres cristãos, essencialmente espiritual. Ela não é social, econômica, financeira. Estamos falando da igreja, corpo místico de Cristo ou Israel de Deus. Essa batalha é espiritual e nessa igreja, no seu sentido mais alto e mais amplo, é a nossa fortaleza. Onde nós nos tornamos hábeis para as nossas batalhas espirituais, para as nossas conquistas espirituais, em um só Espírito, no Espírito Santo de Deus. Ela é edificada em Cristo. Ela é sustentada por Cristo. É sustentada na plenitude da palavra Jesus Cristo, do nome de Jesus Cristo, sendo o Espírito efetor
de toda a igreja na face da terra o Espírito Santo de Deus, concedido por Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, temos a prova cabal de que essa igreja é edificada em Cristo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele Deus, resgatou com o seu próprio sangue. Quando é que Deus resgatou para si, com o seu próprio sangue, o que nós chamamos igreja, ou Israel de Deus, ou corpo místico de Cristo? Quando Cristo foi crucificado e se fez ressurreto, vencendo o pecado, a lei, cumprindo as Escrituras e derrotando Satanás. Então ela é edificada em Cristo, não na virtude de 1, 2 ou 3 homens ou mulheres, mas edificada em Cristo. A própria igreja, na plenitude do seu nome, ela é Cristo vitorioso. Ela significa Cristo vitorioso. Precisamos entender isso para nós sermos zelosos com o que nós chamamos igreja. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, o apóstolo diz: e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu na vida, venceu a morte, venceu o pecado, venceu a lei, venceu a sabedoria humana, venceu os espíritos e venceu as artimanhas de Satanás. Venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Somente ele tem poder, autoridade e virtude para abrir o livro da vida, os que nos concede vida eterna. A igreja é lugar de comunhão. A igreja é lugar de comunhão. Não é sempre que isso acontece. Agora nós estamos falando da igreja do bairro, daquela congregação cristã que você gosta tanto, que periodicamente é reformada, pintada, etc, etc. Mas a igreja é comunhão. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, afirma: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Cristo congrega cada um de nós e todos nós no mesmo poder, no mesmo amor, na mesma verdade e na mesma justiça e na mesma obra redentora. Então nós temos que ser, digamos, iguais, não iguais, mas coerentes, consonantes, vivendo em comum acordo, em amor principalmente. A palavra é a sustentadora da verdadeira igreja. A igreja é sustentada na palavra, em toda a palavra proferida pelos profetas, por Jesus e pelos apóstolos. A palavra de Deus é o sustento da igreja como corpo místico de Cristo ou Israel de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual é a palavra que sai da boca de Deus? Aqui convém a você ou convém a mim? Não, toda a palavra. A palavra de esperança, de amor, de poder, de verdade,
de exortação, de justiça, de correção. Toda a palavra. Não é que eu gosto mais ou goste menos. Toda a palavra de Deus. Profetas, Jesus e os apóstolos. Toda essa palavra sustenta a igreja como o corpo místico de Cristo ou Israel de Deus. E para nós terminarmos, na plenitude do seu nome, igreja, a igreja como corpo místico de Cristo, ela guarda em si uma promessa futura, uma herança maior, uma herança eterna. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 4, afirma: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Guardada nos céus para vós. Vós quem? Os que gostam de Jesus? Não. Os salvos na obra redentora de Jesus. Aqueles resgatados e lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então nós temos assim essa definição de igreja. Muitas vezes nós, quando falamos em igreja, e as pessoas, muitas vezes, que são inimigas da própria igreja, não sabem que ela tem duas dimensões. Uma dimensão bem perto de nós que nós conhecemos, mas também uma dimensão maior, uma dimensão espiritual, aos cuidados de Jesus e aos cuidados do Espírito Santo de Deus. Por isso a igreja pode vacilar, pode ser ferida, pode ser perseguida, mas ela se fortalece nessa perseguição. Porque ela não depende do braço do homem, nem da sabedoria humana, nem de nenhuma virtude humana, mas da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, que guarda nas regiões celestiais uma herança incorruptível, incontaminável, para todos nós salvos na obra redentora de nosso Deus e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Compreenda melhor com essa mensagem a verdadeira dimensão da igreja, em que você está inserido. E veja, meu amigo, meu irmão, de que maneira você está pertencendo a essa igreja. Não me refiro apenas à congregação, mas àquela dimensão que eu quis dar. A dimensão doutrinária e também teológica maior, que é espiritual e também eterna. Que Deus abençoe você nessa palavra, em nome de Jesus.